Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer o nosso aulão de véspera, uma revisão completa dos assuntos de atendimento bancário e o assunto técnicas de venda. Gente, olha só, como a gente explicou no vídeo de apresentação, resolvi inovar, fazer um aulão de véspera diferenciado, 100% focado em exercício. Então, o que o professor fez? O professor, eu passei todo o meu carnaval aí, separando, catalogando as questões de concurso, principalmente da Banca Ascensos Gran Rio. Então, o professor separou todas as questões, estou dizendo todas, de todos os concursos que tem essas matérias, né? De atendimento bancário e de vendas, principalmente da área bancária, e o professor distribuiu essas questões por assuntos em 13, 14 aulas, não estou lembrado exatamente a quantidade de aulas. Mas, por exemplo, nessa aula aqui, conceito de marketing, né? O professor conseguiu aglutinar todos os assuntos, principalmente da Banca Ascensos Gran Rio, como que esse assunto já foi cobrado, né? Agora, uma coisa eu falo para vocês que, professor, isso aqui pertence ao assunto X, aqui pertence ao assunto Y. É um pouco complicado porque quando você fala de marketing, quando você fala de atendimento, quando você fala de vendas, né? Os assuntos estão muito relacionados entre um e outro, é muito difícil você separar. Não, esse aqui é só de marketing, esse aqui é só de atendimento, esse aqui é só de vendas, né? Então, professor, eu tenho essa didática de estar explicando esse assunto de uma forma sistêmica, uma forma global. É bom que o aluno tenha uma visão aí mais ampliativa do assunto, tá certo? Professor, qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro, é claro, fazer uma revisão completa do assunto, né? Você pode ter certeza que depois dessas aulas que a gente vai estar gravando aqui de exercício, você vai ser uma outra pessoa, pode ter certeza disso. E além disso, né? Um assunto muito importante é que nós vamos tentar passar para vocês aí o perfil da Banca Ascensos Gran Rio, né? O que acontece? Você sabendo o modus operandi, como a Banca Ascensos Gran Rio cobra o assunto, fica mais fácil, né? E, finalmente, o outro objetivo nosso é que o professor vai explicar cada questão nossa aqui, o professor vai explicar, vai fazer a questão, claro, a gente vai encontrar a resposta, né? E, além de encontrar a resposta, o professor vai fazer uma explicação ampliativa do assunto. Nessa explicação ampliativa do assunto, por exemplo, uma questão que cobrou lá marketing direto, marketing indireto, marketing interativo. A resposta é marketing interativo, né? Outra questão, quem garante que o examinador não cobre lá marketing direto, marketing indireto, né? Então, a gente vai fazer o quê? Sempre um reforço pedagógico em cada questão para que o aluno tenha essa visão geral aí. Tá certo, meus amigos? Então, olha só para vocês terem aí uma perspectiva, né? O professor gravou nessa questão aqui, ó, 10, entendeu? O professor gravou, separou aqui 10 exercícios, a maioria esmagadora, em torno de 9 exercícios aí, salvo engano, são de conceito de marketing, né? Eu não encontrei nenhuma questão assim, fala conceito de marketing, né? Ou seja, a gente sempre é uma maneira um pouco maior. Tá certo, meus amigos? Com certeza aí vocês vão ficar muito competitivos depois dessas 10 questões. Não 10 questões dessa aula, lembrando que lá na prova do banco, né? São 10 questões de atendimento bancário e 10 questões de técnicas de vendas, 20 questões. O nosso objetivo aqui é, no final, tá, dessas 14 aulas, serão mais de 100 questões de provas. Você vai sair hipercompetitivo. Não é somente 100 questões, são questões que serão explicadas com um foco ampliativo. Opa, né, o examinador cobrou nessa questão esse assunto, mas eu vou explicar outros assuntos relacionados a esse tema que podem ser cobrados nas provas anteriores, posteriores, aliás. Tá certo, meus amigos? São aí 10 questões, né? Então vamos aí para a primeira questão. Ascensos Gran Rio, 2014, Banco do Brasil, escriturário, né? A gestão de marketing de um banco tem que lidar com variáveis controláveis compreendidas como os fatores que interferem na condição dos negócios e que não são determinados pela administração. Um exemplo de uma variável incontrolável, tá certo? São. Então vamos lá.
Primeiramente, antes de a gente analisar, tentar encontrar a alternativa correta, vamos explicar um pouquinho do padrão Sesgran-Rio, né? Primeiramente, o aluno tem que sempre saber o que é o comando da questão. O comando da questão começa aqui, ó. A questão vai ter esses 2 pontos, né? A banca Sesgran-Rio, normalmente não, a maioria das questões da banca Sesgran-Rio, principalmente nessas disciplinas, ele coloca um tal de texto ilustrativo, né? Professor, qual que é o texto ilustrativo do comando da questão? Começa aqui na palavrinha A e vai até aqui, né? Esse texto ilustrativo, eu tenho observado o seguinte, que a maioria do texto ilustrativo, ele é realmente ilustrativo, só serve para ilustrar, né? O famoso encher linguiça, né? Na questão para ficar um comando um pouquinho maior, né? Para dar um ar de mais difícil, né? Então, moral da história, não, galera, preste atenção, não se assustem com um comando grande, porque normalmente, a maioria esmagadora das vezes, o comando da questão tem lá uma parte, um texto ilustrativo para ilustrar, para deixar mais bonito, para dar essa sensação de difícil, né? Então, beleza? Então, a maioria tem esse texto ilustrativo. Agora, tem alguns textos ilustrativos que passam uma mensagem para você, e essa mensagem você utiliza no comando real da questão. Então, essa questão aqui, nós temos aqui que é o comando da questão, né? O texto ilustrativo e o comando real da questão. Qual que é o comando real da questão? Aqui, ó. Um exemplo de uma variável incontrolável é, né? Ou seja, o aluno que tem aí, com certeza, aí uma pequena experiência em administração de marketing, ele já encontraria essa resposta sem esse texto ilustrativo. Mas, ó, professor, então você que está falando para a gente, professor, que não é para mim ler o texto ilustrativo. Não, não falei isso. Você deve ler o texto ilustrativo, sim, tá? Deve ler, mas o que eu estou falando é que você não deve se assustar com o sujeito. Você tem que ter essa visão, essa frieza de analisar a questão. Vamos ler o texto ilustrativo de novo. A gestão de marketing de um banco tem de lidar com variáveis incontroláveis, compreendidas como fatores que interferem na condução dos negócios e que não são determinados pela administração. Um exemplo de uma variável incontrolável é... Então, vou explicar para vocês esse cara aqui. Só para você ter uma ideia, nessa questão aqui, o sujeito pediu uma variável incontrolável, né? Se você tem a variável incontrolável, você tem uma variável controlável. Significa dizer, olha aqui, concurso de 2014, ele cobrou incontrolável. Quem garante que na próxima prova ele não venha cobrar uma variável controlável? Nesse sentido, vamos para o nosso reforço pedagógico explicar para vocês. Este aqui é um assunto, né, que tem origem na disciplina de administração, planejamento. Olha só. Tá? Planejamento. E o planejamento aqui é o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, você tem a fase de diagnóstico, tá certo? Que você faz uma análise de cenários. Então, você tem aqui, ó, nessa fase aqui, você tem análise de cenários, ó. Você tem uma análise, né? E nessa análise, você tem duas análises importantes, tá? Você tem uma análise interna e você tem uma análise externa. Ok? Professor, o que vem a ser essa análise interna? É você analisar internamente. Tá certo? E essa análise interna, ela é formada por 2 conjuntos. Ela tem aqui, ó, os pontos fracos e os pontos fortes. Professor, eu quero exemplo de pontos fracos, professor. Eu passo para você. Por exemplo, pontos fracos. A agência central, tá certo, do Banco do Brasil de São Paulo, o ar-condicionado está pifado, não funciona. É um ponto forte ou um ponto fraco? É um ponto fraco. Se um ponto fraco é interno, se é interno, ela é uma variável controlável. Tem total condições de reverter isso.
tá certo? Conserta lá o tal do ar-condicionado e pronto. Então, gente, tudo que é interno formado por pontos fracos, fracos é aquilo que é negativo, e pontos fortes é a análise interna, é uma variável controlável. Professor, eu quero um exemplo de um ponto forte. Por exemplo, Home Bank do Banco do Brasil é bom, eu tenho e eu gosto, é bom. É um ponto fraco ou é um ponto forte? É um ponto forte. E esse é um ponto forte, porque né, ele é avaliado positivamente. É uma variável controlável ou incontrolável? Controlável. Tá certo? E as variáveis incontroláveis? É tudo que é externo, é de fora. A organização não tem gestão, não tem governo sobre isso. Tá certo? Acontece as coisas lá fora e reflete no banco. E esse reflexo que acontece externamente para o banco, ela tem dois tipos. Ela pode ser, olha só, ó, pode ser uma ameaça e pode ser uma oportunidade. Ok? Professor, eu quero exemplo de ameaça. Tudo bem, recentemente o aumento dos impostos, IOF, né? Que aconteceu, o IOF é um imposto aí cobrado das operações financeiras que interfere diretamente no banco. Então, neste sentido, é uma ameaça. Por quê? Porque vai ficar mais caro o crédito, vão retirar algumas pessoas do mercado, né? Ou seja, é uma ameaça, não depende da organização, e oportunidades são as coisas boas. Então, atenção, na questão da prova ele cobrou externo, tudo que vem de fora, que não tem governo, se não tem gestão sobre a organização, é externo, é incontrolável, e tudo que é interno é controlável. Com esse juízo de valor que eu passei para você, nas questões de prova, principalmente de técnicas de vendas, de marketing, de atendimento, você tem que levar consigo esse juízo de valor. Tá? Esse juízo de valor. Então você já sabe o juízo de valor, variável, controlável são aspectos internos. Variáveis incontroláveis são aspectos externos. Um exemplo de uma variável incontrolável vamos lá. As campanhas institucionais, na sua opinião, ela é uma variável controlável ou incontrolável? Professor, quem que faz a campanha? O próprio banco. Se é para o próprio banco, é interno. Se é interno, ela é o quê? Ela é controlável. Então está errado. Ali que é incontrolável, externo. A página da empresa na internet. Gente, a página da empresa na internet. Quem que faz a página da internet é o próprio banco, é interno. Então é uma variável controlável. O composto de marketing. O composto de marketing é o próprio banco que faz. Então é o quê? É interno. Tudo que é próprio é interno. A localização das agências, né? A localização das agências também é um ponto forte, não é isso? É um ponto forte. Quem define a localização da agência é o próprio banco. Se é o próprio banco que decide, é uma variável controlável, né? Agora, a situação econômica do país é uma situação que não depende do banco. É uma situação que vem de fora, é externo. Logo, essa é a variável controlável. O importante é o aluno saber que existe a variável controlável e a incontrolável. As questões de prova sempre estão se repetindo, mas estão sendo cobradas de uma maneira diferente. Nessa, cobraram incontrolável. Na outra, se Deus quiser, pode aí cobrar controlável e você vai estar preparado para isso. Tá certo, meus amigos? Vamos para a próxima questão. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br. Lá nós preparamos um super curso online de aulão de véspera para este concurso. Pelos nossos cálculos e estatística, nós queremos atender no mínimo 50% das questões nesse aulão de véspera. Sabe por quê? Porque nós temos aí uma grande experiência em concursos públicos, nós temos aí uma experiência muito maior ainda em carreiras bancárias, e pode ter certeza que lá no nosso site é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Professor, quanto custa? Você não vai nem acreditar, apenas R$60, R$2 por dia, 30 dias de acesso, você vai ter o nosso super aulão de véspera. E vou repetir para você não esquecer. Pela nossa estatística, nós estamos aí prevendo que 50% da prova esteja contemplado no aulão de véspera, que você vai dar gargalhada lá no dia da prova, no dia 15 de março. Tá certo, meus amigos? Espero você no nosso super aulão de véspera do LAC Concursos. Tchau, tchau. Clique lá